Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos fala que Penina e Ana, que Penina provocava Ana, porque Penina dava filhos e Ana era estéril, até que Ana se entregou ao Senhor, aquela que fez um voto, e o Senhor agradou do seu voto. Assim como todo aquele que tem um filho deve fazer o mesmo voto que Ana. Ana votou que daria o seu filho à casa do Senhor, Samuel, aonde assim quando o Senhor agradou da sua petição, na verdade Ana não se entregou às provocações de Penina, mas antes fez um voto para com o Senhor, e o Senhor assim agradou e ela cumpriu o seu voto entregando. Assim a palavra diz que devemos consagrar tanto a nossa vida como a de nossos filhos ao Senhor. Entregar a vida de nossos filhos ao Senhor, estando os admoestando sempre na presença do Senhor, onde a palavra diz, ensina os filhos, na verdade, devem estar cheios do seu Espírito para que o Senhor esteja os guardando, aonde até mesmo se for na nossa falta, sabemos que o Senhor cuidará deles por nós. Por isso a grande importância de fazer um voto para com o Senhor, de entregar os filhos para que Ele os encha do Espírito, faça expiação pela culpa dos pecados como filhos de Adão e passa a os estar através de Jesus Cristo, tornando filhos por adoção, porque o Senhor agrada daqueles que assim procedem. Jamais se entregais segundo o padrão deste mundo, segundo batismos nas águas, segundo doutrinas meramente humanas, impossíveis de os purificar e santificar, aonde aquele que alcança Jesus Cristo tem uma consciência que ninguém pode declarar limpa, mas antes aguçada para examinar a si mesmo a ponto de ser rachado como cumpridores por meio do seu Espírito e jamais se apresentar como faltosos diante da sua balança que é fiel e verdadeira. Por isso, estejais firmes e constantes segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona e nos ensina até mesmo para admoestar aqueles que estejam cheios do seu Espírito e da sua verdade, e não se amoldem segundo o padrão deste mundo, mas antes para que através da fé venham a vencer o mundo, assim como nós devemos ser vencedores em Cristo Jesus, para lhes dar um bom testemunho, para que sejam imitadores de Cristo, assim como nós somos. Por isso, sempre ensinar e peçam para que o Senhor os encha daquilo que é agradável ao Senhor e os a parte de tudo aquilo que venha entristecer o Espírito, para que não cheguem a ponto de extinguir o Espírito, assim como nós já tivemos experiência e uma vez pela expiação da culpa dos pecados somos livres de um passado que não pode nos condenar,
mas sempre atentos em relação daquilo que estamos a proceder, a fim de que não venhamos retroceder, e assim para que eles também sejam imitadores em Cristo, através do nosso bom testemunho em Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.